Seja bem-vindo ao nosso módulo de linguagem DAX. Neste módulo, nós vamos desbravar e desvendar tudo sobre a linguagem analítica do Power BI. DAX é um acrônimo para Data Analysis Expressions, ou traduzindo, expressões de análise de dados. E nada mais é do que um conjunto de funções, operadores e constantes que nos ajuda a calcular e retornar um ou mais valores. A linguagem DAX ela pode ser utilizada dentro do Power BI, mas também é encontrada dentro do Power Pivot, no modelo tabular do Excel e também no SQL Server Analysis Service. Muitos usuários provenientes do Excel, quando chegam no Power BI, têm dificuldade de separar o que é basicamente tratamento de dados e também análise de dados. Isso acontece porque no Excel geralmente tudo é feito dentro de um único local. Então você abre uma planilha e ali mesmo você trata, manipula os dados e faz todas as suas análises. Aqui dentro do Power BI a gente tem uma diferenciação e lá dentro do Power Query é onde a gente faz a maior parte de toda a preparação e tratamento de dados antes de carregar os dados para o nosso modelo. E aí, só na sequência a gente faz as análises de dados. A gente não faz mais nenhum tipo de modificação ou preparação dos dados depois que os dados já foram carregados. Se for necessário, por exemplo, refazer algo na preparação dos dados, a gente vai voltar no Power Query e fazer isso. E aqui existem duas linguagens, a linguagem M, que é a linguagem de preparação e tratamento de dados utilizada no Power Query, e existe a linguagem DAX, que é a linguagem que nós utilizamos para fazer toda a parte de análise de dados especificamente. Para você entender melhor, existe uma regra de ouro que eu vou te ensinar. A linguagem DAX, como o próprio nome já diz, é uma linguagem analítica. Ela não foi concebida para fazer tratamento de dados. Então, se você estiver precisando fazer a preparação, algo que modifique a estrutura de uma tabela, ou até mesmo fazer uma limpeza dos dados, nós não vamos utilizar a linguagem DAX para isso. Isso a gente vai fazer lá no Power Query. Agora, se o que você quer fazer é um cálculo analítico, ou seja, algo que basicamente vai agregar um valor em diferentes contextos, por exemplo, imagina que você quer calcular a média de vendas por unidade, e aí depois você quer encontrar o valor por vendedor, por categoria de produto, ou seja, um mesmo tipo de cálculo em diferentes contextos. É algo analítico. E aí sim, nós vamos utilizar a linguagem DAX. Basicamente, eu costumo dizer que se a linguagem DAX ela está ficando complexa demais, se a sua fórmula DAX está ficando complexa demais, é porque a parte de preparação e tratamento de dados não foi muito bem feita. Então, muito provavelmente, vai ser necessário voltar na preparação dos dados e aí sim você vai corrigir o que precisa ser feito, pois lá na linguagem DAX, o que a gente faz, na grande maioria das vezes, é agregar e filtrar, agregar e filtrar. Você vai ver isso funcionando daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. Vamos entender então quais são os tipos de cálculos que tem dentro da linguagem DAX. Basicamente existem três tipos de cálculo: as medidas, as colunas calculadas e as tabelas. Para a gente entender melhor a diferença entre esses três tipos de cálculos, a gente vai ver na prática utilizando uma tabela do Excel, como isso pode ser feito de forma análoga aqui dentro do Power BI, para quem geralmente vem do Excel entender melhor também. Mas a gente vai ver isso também funcionando dentro do Power BI. Mas vamos falar sobre cada um desses cálculos aqui. Uma medida nada mais é do que uma fórmula ou uma expressão que é criada especificamente para uma análise que vai ser colocada dentro de um relatório ou um visual de dados. Essas medidas elas são agregadoras e elas vão retornar um único valor para cada contexto. E se você ainda não entende bem o que é esse contexto, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá? E por padrão, todos esses cálculos das medidas são influenciadas pelos filtros. Então, quando você aplica um filtro no seu modelo, os valores das medidas eles tendem a ser modificados para adaptar àquele contexto. O nosso próximo cálculo são as colunas. E aqui nós estamos falando de uma estrutura criada dentro de uma tabela específica, onde os valores são calculados linha a linha dessa tabela. Ou seja, se você tiver uma tabela com 1000 linhas, quando você cria uma coluna, o resultado vão ser 1000 linhas, ou seja, 1000 valores diferentes, um para cada linha da tabela. Além disso, nós temos também as tabelas, que nada mais é do que um conjunto de colunas. Então, também existe a possibilidade de criar uma tabela através de uma expressão, e aí você pode ter essa tabela física dentro do modelo, onde você consegue relacionar os valores ali com outras tabelas, ou ter essa tabela de forma virtual, quando ela geralmente é utilizada dentro de um cálculo de uma medida, como uma subetapa desse cálculo. A gente vai ver isso funcionando muito bem ao decorrer deste módulo. Eu costumo dizer que a linguagem DAX possui dois grandes poderes, que é o de filtrar e agregar.
Você vai entender melhor sobre isso funcionando aqui nos próximos slides. Bom, imagina aqui que você tenha uma tabela de dados, aqui é uma tabela de vendas, onde nós temos algumas colunas e você cria uma medida. E a gente já criou algumas medidas ao longo desse curso aqui, mas agora a gente vai detalhar melhor sobre como funciona, né, todo o modelo por trás disso. Então eu tenho aqui uma medida que é uma soma de vendas, que basicamente é uma função agregadora da linguagem DAX, neste caso a função soma, somando todos os valores de uma coluna. Perceba que a gente não faz referências a células específicas aqui, a gente faz referências às colunas. E essa é a grande diferença quando a gente sai do Excel e vem para o Power BI. Lá no Excel a gente está acostumado a fazer cálculos com células. A gente pode especificar uma célula como a célula 1, A2, e aqui não. Aqui a gente faz referências a colunas inteiras dentro de uma tabela. E aí nós temos um valor, ou seja, uma agregação. E uma medida ela tem essa característica, retornar um único valor para cada contexto. Então nós temos aqui 1.800, que basicamente é a soma de todos esses valores aqui. O grande ponto é que essas medidas, elas mudam conforme o contexto. O cálculo é o mesmo, mas em cada contexto ela vai retornar um valor diferente. Tá, mas o que é esse contexto? Então, imagina o seguinte, eu pego essa mesma medida, esse mesmo cálculo que está aqui e coloco dentro de uma matriz, em um visual de tabela, por exemplo. E aí eu tenho aqui, então, para cada um dos clientes que foi segmentado nessa matriz, o Pedro, o João e a Maria, um valor diferente. Ou seja, o cálculo em si, que é a somatória da coluna total, não mudou. O que mudou foi o contexto. Eu estou utilizando valores diferentes para chegar naquele resultado. Se eu pegar, por exemplo, este mesmo cálculo, essa medida, e colocar em um gráfico de barras, eu vou ter algo semelhante. Eu vou ter aqui os valores segmentados, Pedro, João e Maria, e tenho aqui plotado conforme o valor que já havia sido calculado anteriormente aqui, uma barra para cada um. Mas o que mudou aqui foi apenas o visual, o local onde a gente colocou essa medida para ser representada. Lá no Excel a gente utiliza células, gráficos, aqui a gente utiliza visuais e a gente vai ver isso muito bem funcionando aqui ao decorrer deste módulo também. Mas vamos entender o que acontece por trás aqui? Por que eu falo que a linguagem DAX ela é basicamente filtrar e agregar? Bom, eu tenho aqui então essa tabela aqui, imagina que eu tenho essa tabela aqui, que é a matriz que a gente acabou de inserir aqui. Ela só foi expandida aqui, você vai entender melhor por quê, para a gente ver o que tem por trás. Então, quando eu coloco lá dentro de um visual de matriz os clientes, o que eu tenho aqui na realidade não é uma linha com o nome de Pedro. Eu não tenho aqui uma linha com o nome de João. Eu tenho uma subtabela, que no caso é a tabela de vendas, que é o que a gente está fazendo referência aqui, mas pode ser qualquer tabela do modelo, segmentada com um filtro aplicado na coluna de cliente. Então eu tenho aqui o cliente e eu tenho um filtro chamado Pedro, que está sendo aplicado lá. Então, na prática, o que acontece por trás é que a gente tem aquela tabela de vendas segmentada em cada um desses contextos. Então, eu tenho um contexto aqui do Pedro e eu tenho esta subtabela de vendas, onde eu tenho apenas vendas do cliente Pedro. Eu tenho aqui para o João uma subtabela de vendas, ou seja, eu tenho uma tabela de vendas aqui, outra tabela de vendas aqui e outra tabela de vendas aqui. E aí, para cada tabela dessa, é feito aquele mesmo cálculo, que era a somatória da coluna VL total. Então, quando eu somo todos esses valores, eu tenho 900. Quando eu somo todos esses valores, eu tenho 700. E quando eu somo todos esses valores, eu tenho 200. E aí, em alguns visuais, tem também um ponto de total. Nesse caso, é como se eu tivesse a tabela sem nenhum filtro aplicado. Ou seja, é ignorado esses filtros aqui. Esses filtros acabam sendo ignorados e eu chego aqui na somatória total, ou seja, é como se eu tivesse uma única tabela de vendas aqui, resultando em 1.800. Então eu tenho 4 cálculos diferentes aqui. Mas o grande legal disso é que quando você entende isso, você vai perceber que para cada novo cálculo, o que muda, na realidade, é só a forma de calcular, mas o contexto, a tabela é a mesma. Então imagina agora que eu tivesse aqui uma outra medida chamada produtos diferentes. Então o que acontece aqui é um distinct count, ou seja, uma contagem distinta da coluna produto, dessa mesma tabela de vendas. Então, olha, eu estou fazendo referência à mesma tabela, apenas em colunas diferentes. E aí você percebe que essa tabela aqui, ela subexiste, né, dentro daquele contexto. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, esses produtos, eu tenho aqui, ó, lápis, borracha e caneta, já que são contagens distintas, né? O produto lápis é contado apenas uma vez. Então, eu tenho 3 produtos diferentes. Então, para esse valor, o resultado é 3. Já para esse subconjunto, eu tenho 2 produtos, lápis e borracha. São contados 2 vezes. E eu tenho aqui para esse outro subconjunto, caneta. Então, eu tenho aqui um valor diferente. E no total? Bom, no total, considero a tabela inteira. Então, olhando para essa tabela como um todo, eu tenho lápis, borracha e caneta. Então, no total aqui também vai aparecer o número 3. E basicamente é assim que funciona a linguagem DAX, filtrando e agregando os valores. Na próxima aula eu vou te mostrar de forma análoga como isso seria no Excel e depois
depois a gente vai fazer a mesma coisa funcionando lá no Power BI para vocês entenderem a diferença, né? E até mudar um pouco esse mindset aí de quem vem do Excel para dentro do Power BI.